a sofisticação tecnológica da medicina atual ainda permanece na insustentável tese de que o homem são as células que lhe constituem a organização somática, negando por sistema a realidade do ser integral, espírito, perispírito e matéria. Retém-se na conceituação ultrapassada na qual o cérebro gera o pensamento e a vida cessa quando se dá o fenômeno da anóxia, alguns minutos depois da prática cardíaca, da parada cardíaca. Desde Hipócrates, passando por Aécio e Galeno, a visão dualista somente vem entrando, não é entrando não, somente vem encontrando confirmação e respeito. Não é por causa da luz aqui não, é que a imagem o cara põe um palito preto em cima da letra preta. Não. Aí quando bate aqui que tu vê o brilho da letra. Põe um, não. Pô, é ignorância aqui, né? Encontrando confirmação e respeito, não se podendo mais negar a interação espírito-matéria, mente-corpo, como termos da equação existencial. Em face dessa constatação, convenciona-se que a saúde é mais do que a ausência de doença no organismo, sendo um conjunto de fatores propiciatórios ao bem-estar psicológico, econômico e social. O paradigma da atualidade em torno da saúde leva o médico a examinar o paciente não mais como uma cobaia ou alguém aflito de quem se deve libertar, mas como portador de muitos problemas que não raro a doença exterioriza, mascarando-os na gênese profunda do estado patológico. Volve-se desse modo ao antigo sacerdócio médico, graças ao qual ele se torna amigo do paciente, seu confidente, seu companheiro, ajudando-o a drenar as emoções negativas recalcadas, a fim de dar campo à catarse libertadora das angústias e tormentos que sofre, para que então nele se instale de volta a saúde. A saúde integral depende das drogas químicas e dos tratamentos cirúrgicos. Não obstante, esses sejam ainda valiosos instrumentos para a sua aquisição. É forçoso reconhecer-se que o ser atual é um somatório de experiências próximas e remotas, tanto lhe constitui fatores degenerativos, os conflitos próximos da atual encarnação, quanto os transatos das existências pretéritas. Examinando desse ponto de vista, compreende-se-á a gama larga de fatores predisponentes como preponderantes para o estabelecimento da enfermidade ou da saúde. Cumpre que se conscientizem os indivíduos em geral e os enfermos em particular que cada criatura é o resultado das realizações morais e espirituais da sua mente, como já observavam os gregos antigos. A disposição para o otimismo ou para a autodestruição responderá pelos seus futuros comportamentos. Nesse sentido, o Evangelho de Jesus é um excelente tratado de psicoterapia, cuja aplicação resultará em bem-estar e harmonia. Toda a mensagem de Jesus
é vazada no conhecimento profundo do homem, considerando a sua realidade transpessoal, no qual resultam o espírito e sua condição de imortalidade. Lentamente, em face do volume das aflições que dominam as paisagens humanas e das enfermidades psicossomáticas de difícil diagnose, que levam a estados lamentáveis, a criatura sente-se convidada à valorização da vida, à descoberta dos seus recursos éticos, à autoestima, ao autoprimoramento. O amor, nesse cometimento, assume papel preponderante em razão das energias que libera no sistema imunológico, formando-o no sistema nervoso simpático e nos glóbulos brancos, fundamentais na luta pela preservação da saúde. A visualização mental otimista, gerando energias que combatam ou anulem a enfermidade, produz endorfinas que atenuam a dor, auxiliando as células à remissão da doença. Bombardeios mentais através da visualização sobre tumores de origem cancerígena logram alteração profunda no seu desenvolvimento, conseguindo mesmo eliminá-los. Todavia, se o sentimento de amor acompanha a descarga psíquica da vontade, estimulando as células saudáveis a se manterem no ritmo de equilíbrio, enquanto os outros se consomem, a vibração das forças transformadoras será mais potente e portadora de resultados suficientes. Nesse aspecto, o querer é imprescindível e o crer essencial em face da constituição do fluxo mental, sem vacilações, suspeitas e receios que lhe interrompem essa continuidade. A harmonia mental que decorre da relaxação confiante produz também o benefício. A harmonia mental que decorre da relaxação confiante produz também o benéfico estado alfa. Aqui o que está falando lá. Alfa, você já está num poder mental menos acelerado, quando o cérebro libera ondas do mesmo nome do ritmo de 8 ou 12 ciclos por segundo, ensejando a restauração da saúde quando se está enfermo ou a preservação dela quando se encontra saudável. Deixa eu repetir aqui que eu não entendi o finalzinho. O benéfico estado alfa, quando o cérebro libera ondas do mesmo nome no ritmo de 8 a 12 ciclos por segundo, ensejando a restauração da saúde quando se está enfermo ou a preservação dela quando se encontra saudável. Entendi. Nesse campo, o autodescobrimento corajoso propicia a eliminação dos mecanismos do ego que levam à fuga da responsabilidade e do respeito por si mesmo, ensejando consciência de quem se é, do que se deve realizar e como se poderá fazê-lo. A visão junguiana de saúde é conclusiva, convidando a uma revisão de paradigmas na medicina tradicional e na tecnologia médica. Atual, redescobrindo os pacientes como pessoas necessitadas de amor que se autopunem por ignorância e se autodestroem por desequilíbrio emocional mediante
pugnas íntimas incessantes. O amor que pertencia às áreas da sociologia e da filosofia, além das análises literárias, passa hoje a ser elementos fundamentais para os conteúdos do comportamento e da conduta na preservação da sanidade, mantendo-se desse modo a recomendação do Evangelho sobre o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, na condição de experiência humana, mesmo que se instalem focos infecciosos no corpo ou se expressem distúrbios orgânicos de vária ordem. O paciente se torna terapeuta de si mesmo, auxiliando o médico e este aquele, a fim de que a meta essencial seja lograda, a alegria de viver saudavelmente. Pode-se, portanto, experimentar saúde integral, mesmo que algum órgão se encontre comprometido, sem que isso altere o ser em profundidade, consciente que o fenômeno biológico da morte somente encerra o ciclo reencarnatório. Bom dia. O ciclo carnal, jamais a vida. A visão médica, como paradigma holístico em torno da saúde e da doença, faculta a possibilidade de uma perfeita interação corpo-alma, em razão do controle da mente sobre a matéria. E ela finaliza: uma organização fisiopsíquica sadia resulta da perfeita identificação entre o espírito e o soma, como decorrência das reencarnações anteriores ou das conquistas atuais, preparando a existência em marcha para a plenitude. Que assim seja. Muito legal, muito legal. Continuidade do estudo de ontem, né? Até no final, ainda falei, nesse tema aí a gente tem que desenvolver, sendo que aí você vê um pouco mais ampliado, né, os conceitos que nós lemos lá e discutimos. O senhor Fernando faz a prece de início, por favor, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, te agradecemos mais uma vez pela essa oportunidade que nós estamos concedendo de estarmos presentes nesse lar de caridade geral de Jardim. Quer que a todos que se encontramos presentes aqui, reencarnados ou desencarnados, possamos estar todos nós juntos, com um só pensamento de amor, de paz, de bondade, com boas vibrações. Ó Deus, te agradecemos muito mais por tudo que temos passado nesse período da nossa reencarnação aqui no planeta Terra. Cada dia que se passa, nós procuramos entender a nossa missão na nossa reencarnação. Ó Deus, às vezes reclamamos, porque esse só filho pecador é o que mais sabe fazer. E às vezes te pedimos algo e vós nos dá ao contrário, muito mais valoroso do que estamos pedindo. Ó Deus, te pedimos pela paz do nosso planeta Terra. Sabemos que nós não podemos fazer a paz no planeta Terra, porque são tão pequenos, mas futuro bem próximo, que não sabemos quanto tempo será. Esse planeta será realmente um planeta de paz, de amor e de bondade. Muito obrigado, que assim seja. Eu trouxe o livrinho aqui também da Joana, dando continuidade ao que foi lido, né? O livro
psicografado pelo Dival, ditado pela Joana, o ser consciente. E eu trouxe aqui um tópicozinho, não é o capítulo todo, porque o capítulo é grande, fatores de desequilíbrio, que é um pouco pertinente ao estudo de ontem. Então, dando sequência, É. a gente acabou de ouvir. É o mesmo assunto. A saúde da criatura humana resulta de fatores essenciais que lhe compõem o quadro do bem-estar, equilíbrio mental, harmonia orgânica e ajustamento socioeconômico. É interessante ele colocar ela colocar, né? Na outra também ela fez esse comentário. Ela colocou o financeiro aqui dentro, para entender que o problema é o desajustamento consciencial. E falta de dinheiro dá isso também. Dá e muito, né? Quando um desses elementos deixa de existir, pode-se considerar que a saúde cede lugar à perturbação, que afeta qualquer área do conjunto psicofísico. Sendo a criatura humana constituída pela energia que o espírito envia a todos os departamentos materiais e equipamentos nervosos, qualquer distonia que a perturbe abre campo para a irrupção de doenças, a manifestação de distúrbios que levam a vários desconcertos patológicos conhecidos como enfermidades. Interessante isso, né? Por isso, é possível que uma criatura em processo degenerativo possa aparentar saúde em face da ausência momentânea de sintomas que lhe permitem o registro, a percepção do insucesso. É interessante isso aqui. Tem uma pergunta que a internauta faz ao Saint-Germain na semana passada. Tem como eu mudar a minha carta reencarnatória, minha missão reencarnatória, meu objetivo reencarnatório? E Saint-Germain fala para ele, para ela, você não entendeu nada. A tua missão aqui é a transformação. E a tua carta reencarnatória aqui é tudo o que você tem na mente, é tudo que você tem nas tuas possibilidades. Isso é a tua vida. E você não entender que isso tudo aqui é todo projetado para que você se transforme, é você entrar numa negatividade, numa situação de que você não sabe o que você faz aqui. Esse vitimismo é essa ignorância da reencarnação, de aqui estar, de entender qual é o projeto de vida para te transformar para melhor. As situações acontecem por essa necessidade que você tem de se transformar. Essa necessidade e essas situações vêm para isso, para você entender que aquilo ali não é julgamento, não é castigo, é material para você se aplicar ali e tirar o melhor proveito. E é nessa negação ou ignorância desse projeto de alma é que cria as doenças, que dá os distúrbios, que dá esse lado patológico, que nada mais é do que uma anomalia. Uma anomalia, porque o normal é ter saúde. O normal é ter tudo, até o lado econômico positivo. Então, por que você não tem? Porque o planeta está doente. O planeta, e eu vejo isso tudo até como uma coisa positiva. Eu vejo como a diabetes, para mim, me fez modificar a minha forma de ser.
foi pior porque eu não como isso, eu não como aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro e aquilo outro, mas quem é que disse que não é bom isso? Você tem que acreditar, né, nesse conceito, né? E entender o seguinte, que se você aceita, aqui no plano físico, tu vai precisar do material. E a gente acaba usando de forma totalmente errada, né? O excesso de comida, de bebida e tal. Mas você, desse conceito aí, espírito, ou sei lá, eu não gosto de usar esse termo não, né? Que te dá uma coisa meio mística, mas se somos energia também, né? Lá, com uma energia você não tem como você buscar nutriente para o teu perispírito, por exemplo, só com o material. Você precisa de uma conduta mais, entendeu? E pelo contrário, você não precisa de nada do material. Você precisa do consciencial. É criar uma linha de pensamento que vai nutrir, vai alimentar o teu vórtice de criação, de vivência aqui e ali. É uma autoalimentação. Você cria o vórtice e você se alimenta do gozo, do conforto que aquilo produz. Não está o livro nosso lá, que também é outra, entendeu? de emburrecimento, né? Outra fonte de emburrecimento. Mas aí ele te dá uma visão dessa dualidade, né? Quando ele fala, né, que havia necessidade ainda do material, porque o teu perispírito ainda estava muito físico, né? É matéria. Mas houve um momento em que foi necessário dar um corte. O diabetes é um corte que te dá. E ele percebeu que você sobrevive só com energético, só com energia. Até você. Tem que acreditar, não adianta. Não adianta, Quando eu li a primeira vez. A minha carnezinha ainda está assim. Quando eu vi a primeira vez que a mulher vivia lá numa tribo australiana sem comer, e o livro, eu comprei o livro, Viver de Luz. Eu ainda tenho, mas faz muito tempo que eu não abro ele. Eu li até a metade, depois eu parei. Viver de Luz. Aí a mulher, o que fez aquele rapaz, um rapaz que começou a trabalhar isso. E o que fez ele foi um programa no Jô Soares. Em coincidência, eu tinha visto aquele programa. E na época eu não dei nem muita atenção. Eu tinha visto aquele episódio. Era um casal, uma mulher e um homem. Foi chamado pelo Jô e ele deu um depoimento. Mas ela não falou como é que começou aquilo. Aí a pessoa na qual ela entrou no curso, estudou, essa pessoa fala no livro que ela foi fazer uma pesquisa, ela era uma pesquisadora do estado e chegou numa tribo lá da Austrália, lá, não era uma tribo indígena, nem era uma tribo meio recuada, né? Como se fosse um interiorzinho lá, um grupo, e todo mundo dizia que tinha lá uma pessoa que não comia. Ela não acreditou. E ela ficou lá muito tempo. E ela ficou pesquisando essa pessoa. E de fato, nesse tempo que ela ficou lá, quase um ano, a mulher não comeu. Pelo menos ela não viu. E ela foi dizendo, como é que você se alimenta? E a pessoa a senhora foi dizendo para ela, Deus me dá tudo. Eu não preciso, eu tenho ar, eu tenho sol, eu tenho tudo. E nisso ela foi criando toda uma mecânica de parar de comer. E criou essa. E quando tu vai ver, tu vê que tem muita gente que faz isso, que consegue. Aí tem até o processo dos 21 dias e depois dos 6 meses, que é um processo de depuração, né? Mas quem vive nesse mundo, aqui nesse livro mesmo ele fala, se você é casado, tem filhos, esquece isso. Porque o social não dá para você se concentrar e trabalhar isso. Então você tem que estar vibrando numa frequência mais do que alfa, né? Tem que estar quase parado ali, não interagindo com ninguém, porque todo mundo vai te passar crenças que te limitam e você, às vezes, em perturbação, vai correr atrás dela, né? Então, qual é a vantagem que a gente pode tirar disso aí? Depois de desencarnado que a gente vê. Né? Por que você tem
gama de espíritos aqui apegados aqui à costa. Os caras estão afim de comer, de beber, e a gente vai fazer isso aí Então, pra o gente. médium baiano, que eu seguia ele, eu escutava muito, porque ele era meio debochado, meio irônico. Aí ele ia para o plano espiritual e fala, pô, aqui tem muitas iguarias, mas se eu falar, vocês ficam conosco. É isso, é aquilo, tem uns vermes assim, mas que é caríssimo. Então, isso no plano inferior aqui na Terra, né? Nos ambientes que ele ia. Tem aquela piadinha, né, do céu, da porta do céu, É. cara, pô, pra gente já tá cerveja, É, tá aqui nada, tem um pagodinho ali, Então, deixa eu ver aqui, patológico conhecido como enfermidade. Por isso é possível que uma criatura em processo degenerativo possa aparentar saúde em fase da ausência momentânea dos sintomas que lhe permitem o registro, a percepção do insucesso. Da mesma forma, podemos considerar que escravadamente a criatura transita do cárcere do sofrimento aos portões da liberdade, das doenças à saúde ou vice-versa, através da energia direcionada ao bem, à harmonia ou sob distonias, conflitos e traumas. Então, de acordo com o que você gerencia dentro da tua mente, ali você vai criar uma situação nutritiva, superior ou deprimente, né? De relevante significado são os conteúdos negativos do comportamento emocional, geradores das disritmias energéticas que passam a desvitalizar os campos nos quais se movimentam, enfraquecendo-os e abrindo-os à sintonia com micro-organismos degenerativos. Então, são micro-organismos que estão lá, dentro de você, latentes, mas que você tem que vibrar em algumas faixas para eles começarem a ser atuantes. Entre os muitos fatores de destruição do equilíbrio, anotemos o amor, a angústia, o rancor, o ódio, que se convertem em gigantes da vida patológica, com poderes destrutivos insuspeitáveis. Aí eu vou pular aqui para outro tópico aqui para a gente falar do amor, que ela começa a explicar o porquê que o amor ali está no rótulo de agente que vai nos destruir. Aí é só um parágrafozinho. Um parágrafo, não, dois. O amor. Confundidas as sensações imediatas do prazer com as emoções emuladoras do progresso moral, o amor constitui o grande demolidor das estruturas celulares pela força dos desejos de que se faz portador. Certamente referimos-nos ao amor bruto, aselvajado, possessivo, que situa no desejo a sua maior carga de aspiração, ocultando frustrações pertinazes e gerando mecanismo de transferências neuróticas. As personalidades atormentadas aferroam-se ao amor-desejo, ao amor-sexo, ao amor-posse, ao amor-ambição, deixando-se consumir pelos vapores da perturbação que a insistência mental e insensata do gozo desenvolve em forma de incêndio voraz. É interessante que eu li aqui, eu fiquei lendo umas 10 vezes para eu entender o que o amor está fazendo aqui. E eu falei, pô, mas ela não explicou que amor é esse, porque o amor no qual os ascensionados colocam, eles falam, pô, vocês não entendem o amor. Então, entende, o amor é a aceitação, é a forma mais clara de vocês entenderem o amor. O amor é a aceitação. Isso aí funciona como? A coisa aconteceu, você entende que aquilo aconteceu para o teu benefício. Não foi por julgamento, por condenação, nem nada.
Se aconteceu, não te agrada, é porque você vibrou mal ali atrás. Aqui não, o aqui agora é o consolidado. Ali atrás é o início do consolidado. Então é que você vibrou mal. É você entender, com aquela emoção eu criei isso e eu agradeço por estar vendo isso aqui. Por estar vendo que aquela emoção me fez criar isso aqui. E eu aceito que foi a minha construção, não foi ele, não foi meu patrão, não foi a situação em si, fui eu que criei isso aqui. Então eu aceitei. Eu não estou dizendo que aquilo é bom, é confortável, mas eu aceitei. E daqui eu vou mudar a minha situação, a minha forma de me direcionar, me comportar. E principalmente não é o comportamento, não é a direção, é o sentimento. O sentimento é que vai me nortear para onde eu tenho que ir. E como é que a gente sabe que eu tenho que trabalhar esse sentimento? Porque isso é igual, é análogo a um beijo. Quando a gente beija uma pessoa com vontade, com amor, a gente fecha os olhos. Por quê? Porque a gente não precisa ver com os olhos materiais, e sim com os olhos do espírito, né? Então, quer dizer, esse sentimento está dentro da gente. É que a gente não tem o hábito de trabalhar ele. A gente é meio insensível. Então, por isso que a gente tem que ir começando a fazer esse trabalho para mais tarde ser mais sensível a esses apontamentos, a essas situações. Por isso que a aceitação é primordial. Porque a aceitação não acontece nada à toa, nada por acaso. E tudo sou eu que construí na minha vida. Aquela pessoa chata, ruim que está ali, é um espelho. É um espelho que eu também sou ingrato, eu também sou isso, sou aquilo outro. Mas eu não consigo enxergar em mim, eu enxergo no outro. Se criou alguma perturbação dentro de mim, é porque eu não aceitei. Então, vamos voltar aqui, né? Eu falei sobre o amor, agora onde está o amor? Essa aqui eu li, eu voltei lá na... Não, já saí do amor, estou aqui. Então, entre muitos fatores de destruição do equilíbrio, anotemos o amor, a angústia, o rancor, o ódio, que se convertem em gigantes da vida psicológica, com poderes destrutivos insuspeitáveis. A mente desordenada, que cultiva paixões dissolventes, perde o rumo, passando a fixações neuróticas e somatizando, criando, infelizmente, que respondem pelos estados inarmônicos da psique, da emoção e do corpo. Os conteúdos do equilíbrio expressam-se no comportamento. Olha, os conteúdos do equilíbrio, eu falei desequilíbrio, os conteúdos do equilíbrio expressam-se no comportamento, propiciando modelos de criaturas desidentificadas com as manifestações deletérias, nocivas do meio social, das constrições de várias ordens, das dominações bacterianas. Sei que você acabou de falar, né? Isso aqui foi num livro que eu li lá de um pessoal também espiritualista de Portugal, que uma fala de Paulo de Tarso, ele falando que a gente, no meio social, a gente cria montouros de pensamentos deletérios. E esses pensamentos deletérios, nessa montanha dentro da nossa consciência, cria miasmas, que são agentes mesmo deletérios, nocivos. Aí, esses miasmas são formas, pensamentos, metade coisas abstratas e metade coisas materiais. Eles vão criando corpo e matéria dentro da nossa consciência. Aí aqui na leitura coloca esse lado bacteriano ali
parado esperando a frequência para entrar em manifestação. Né? A autoanálise, trabalhada pela insistência de preservação dos ideais superiores da vida, é o recurso preventivo para a manutenção do bem-estar e da saúde nas suas várias expressões. Então, vou voltar aqui. A autoanálise, trabalhada pela insistência de preservação dos ideais superiores da vida, quer dizer, a força da vontade, né? É o recurso preventivo para a manutenção do bem-estar e da saúde nas suas várias expressões. Meditar, mas meditar focado, né? Focado. Porque o problema todo é a gente entender. O pessoal acha que meditação, esse focado aí, eu até coloquei de forma errônea, né? Meditação, lá na Índia, eu esqueci o nome do povo lá, né? Dos hindus, ele não quer dizer concentração, quer dizer não pensar em nada. E aí, esse não pensar em nada é para você baixar a tua frequência, sair de beta e estar em alfa. E aí você vai desacelerando para ali criar ambientes confortáveis para puxar as vibrações daquela frequência desacelerada. E o tempo e espaço não frequenta esse ambiente. Então, aquela coisa que consciencialmente você fala, é impossível eu chegar a esse ponto, é impossível acontecer aquilo, é impossível. Naquele espaço alfa é possível, no espaço beta é impossível. Então é questão de posicionamento vibratório. E assim, meditou, dali você vai para a autoanálise, você vai sem ideias preconcebidas, né? Você já tirou aquele lixo de dentro da tua consciência. É coisa difícil, cara. Não, muito difícil. Mas quando a gente começa a iniciar a compreensão, você já está trilhando um caminho de libertação. É impossível, como é que é difícil, mas não é possível. E não, vamos ao livro dos Espíritos. Só me dá a questão aí, por favor. 550. 550. Que a gente não leu semana passada. Eu não li nada, rapaz. Mas praticamente o que a gente estudou semana passada e essa semana. Então a gente está na parte segunda do capítulo 9 do livro dos Espíritos, questão 550. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Só falar um pouquinho dessas fábulas. Hoje em dia, ele deve até estranhar, né? Mas antigamente tinha muito, né, mano? Eu quando era garoto, a gente não tinha televisão, não tinha esses aparelhos, a gente só via na televisão coisas antigas lá de Hollywood, dos Estados Unidos, né? A programação nacional praticamente nem existia, quase. Então, quer dizer, a gente ia para o cinema para ver as coisas novas, mais atuais, que tinha que pagar ali por fora, né? E vinha muito essa fábula do contrato com o diabo, com Satanás, para ganhar a vida física. E foi interessante, uma vez, um colega meu tinha uma tatuagem de um Zé Pilintra. Eu não sei se ele tinha do Zé Pilintra ou ele tinha da Pombagira num braço. E depois fez o do Zé Pilintra da Pombagira. Depois, muito tempo depois, anos depois, ele fez de uma outra entidade no outro braço. E aí ele teve um acidente de carro, não era ele dirigindo, era outra pessoa, teve um acidente de carro e a pessoa ali incorporou e falou, tu tá pensando que é bagunça, que é brincadeira, mano? Por que tu botou isso aí no braço? E aí depois desincorporou lá. E ele veio apavorado, depois conversando comigo lá, que a gente trabalha na Kombi, né? Ele era meu ajudante. Pô, pai, ele é que era isso, aquilo. Ele frequentava? Não, ele era
ele era do candomblé. Ele frequentava, ele era do candomblé. Mas só que ele era um frequentador vagabundo, ele não era um cara Mas assim. o candomblé não tem essas entidades ali, tem? Não acreditava nisso. né? Não sei. Tem. Não tem, acho que não tem. Bom, vamos lá. Pô, eu acho que tem. Eu acho que é o candomblé que tem. A Umbanda, Umbanda. Ao contrário, não, Umbanda que tem. Mas a Umbanda também. É que a Umbanda hoje coloca uma linha mais pura, né? Mais limpa. O É candomblé mais é mais filtrado, apegado. filtrado. Mas quando você lê Romance do Puta, um dos livros ali da editora, eu não sei se é o Samuel ou se é ela mesmo, ela fala da importância do trabalho desse tipo de entidade. Não, sim, entendeu? fala. Mostra um outro lado que a gente não. Fala. Na qual não, o candomblé, qual a outra religião? Na Umbanda, coloca essa mensagem. Esse lado operoso deles. O que eu também não me aprofundo no candomblé, eu estou falando aqui, o candomblé é vulgar, né, mano? Porque eu não me aprofundo. Ela fala, tá falando besteira? Estou falando besteira porque o que eu sei é o vulgar, eu não sei lá o profundo. E aí, quando aquele colega recebeu aquela mensagem, ficou apavorado. Eu falei, mas sabe por que ele estava apavorado? Porque ele estava, logo depois ele começou a receber entidade, a incorporar entidade do sexo oposto. E ele estava tendo atitudes homossexuais com os amigos. Falei, caramba, mexeram bem no teu ponto fraco. Bom, mas hoje você não recorre mais essa figura, né? Você tem no movimento evangélico aí uns camaradas aí que eles te prometem aí que vão dar. Não dá é. tanto que eu te dou isso aí. Não é. A coisa mudou. E tá cheio, né? Tá cheio. Bem, questão 550, repetir a pergunta de novo. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Aí a resposta. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência. Renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Não quer isso dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça. Mas desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez mais se enterra, não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta, por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim, tacitamente, entre estes e o delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se eu quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos. Então, entendi aí o que ele colocou foi esse tacitamente. Quer dizer, pressuposto, já realizado. A tua vontade de teus bens materiais já te condena a viver a um ambiente de espíritos imperfeitos. Porque você está colocando um interesse muito maior nos bens materiais do que os bens espirituais. Porque está fazendo um pacto com uma entidade inferior para ganhar proveito material e lá do outro lado a gente desenrola, a gente vê como é que fica. Daí a importância de você não ficar preso só a essa parte discutindo religiosa, você buscar uma explicação científica que a gente está ouvindo aí, cara, e que está sendo comprovado, a psicologia, a psicanálise, hoje trabalhando nessa linha de raciocínio das energias, né? Mas, particularmente, a gente está, a leitura aí, de século, né? Mas se a gente vê, não mudou nada. Não mudou as figuras, né? Antes era do diabo, hoje é a igreja que está colocando isso. Eu vou dizer uma coisa, mas eu não vou dizer assim, conhecimento, né?
Assim, mas eu sei. Ele estava falando aí do candomblé Umbanda, mas existe a Umbanda, Quimbanda e candomblé. Eu só não sei diferenciar, porque eu não sou estudioso nessa parte. também. Mas desde criança, sabe isso? No meu estudo, como eu me preocupo mais, é a doutrina espírita. Mas tem, aí estava falando também a parte, coisa, é o muçulmano e o Buda. Que faz, eu já participei até de programação do Buda, porque na escola onde eu trabalhava, tinha alunos lá budistas me convidaram. Foi até que não dou outro nota, né? Aí eu vim, mas é uma. Eu não sei explicar porque, mas eles se concentram ali que eles esquecem tudo. Então vamos lá, capítulo 40, alusivo a essa questão 555 do Livro dos Espíritos, vender a alma. E aí é vira mesmo, né? Filosofia espírita, ditado pelo Espírito Mirabês. Não podemos vender a alma, nem nos vender a ninguém. Esse não é o sentido real do assunto. Como podemos nos vender se o espírito que compra está destinado ao despertamento espiritual como todos os demais? As coisas espirituais não se compram, nem se vendem. Tudo permanece a Deus que criou todas as coisas. Somente o ignorante troca seus sentimentos por dinheiro. Se queres ter ouro em caixa, é bom e justo que trabalhes. O trabalhador, diz o Evangelho, é digno do seu salário. Quem vende o que não é seu, será marcado de modo a responder em outra vida pelas consequências nefandas do seu ato indigno. Já foi citado o ensino de Jesus sobre isso, o qual podemos repetir. Procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais virá por acréscimo de misericórdia. Querer tomar qualquer coisa que não é nossa constitui infração, e respondemos por isso nas linhas de nossas vidas. Cumpre a todas as criaturas ascender para a luz com o próprio esforço. Lutar com meta definida é o nosso dever. Lutar não fora de nós é a meta mais acertada na vida. Lutar com meta é o nosso dever. Lutar não fora de nós é a meta mais acertada na vida. Lutar não fora de nós. Vejamos o que falou o apóstolo Paulo, referindo-se a esse assunto. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar. Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Paulo, o apóstolo dos gentios, se referia às lutas internas, como era do seu costume, antes de encontrar o Cristo no caminho de Damasco. É a guerra que tanto dizemos, a guerra por dentro, as lutas com nós mesmos. Todas as fábulas carregam em sua estrutura algo de verdade. A venda da alma deve ser o empenho que temos com o Pai de conquistar nós mesmos em todos os rumos da vida, nos comprar a nós mesmos pelo trabalho dedicado ao próximo, pela caridade e pelo amor, sem distinção, empenhar a nossa vida no bem coletivo, ajuntar a experiência no celeiro espiritual, onde não falte a força da fraternidade e da compreensão. A alma alguma fica condenada à miséria moral. Ela é igual às outras. Ela cresce, despertando os valores que todas possuem. São atributos divinos colocados no imo de todas elas. O tempo tem o poder de acordá-los, e Jesus nos ensina como fazê-lo para o grande despertamento da vida. As ilusões do passado vão ficando para trás, e a verdade do porvir vem chegando aos nossos corações, valorizando toda a nossa vida em se ligando à vida de Deus.
cada vez mais presente em nossos sentimentos pelo amor. As coisas dos céus não se vendem, pertencem ao Criador. Devemos sim entregar nossa vida a Deus de maneira que ela seja útil às suas companheiras, nos moldes que Ele desejar. Se queres granjear a assistência dos espíritos puros, procura a pureza em tua vida e pelo menos esforça-te para tal. Todos os esforços no bem serão assistidos pela luz de Deus. Seus agentes estão espalhados por toda a criação, fazendo vigorar todas as suas leis de justiça e de amor. Deves romper com o mal, se por acaso te encontras ligado a ele. Abraça a verdade, que esse trabalho será abençoado pelos benfeitores da eternidade e serás vencedor, ganhando a ti mesmo. Muito legal. Eu acho interessante, ainda mais que a gente falou aqui sobre, você marca a página aqui, a gente falando sobre essas entidades afro-brasileiras, que está tendo uma mudança de conceitos nas entidades do Candomblé, da Quimbanda, da Umbanda, que antigamente não era muito trabalhado esse lado moral dessas entidades, hoje já é. Eu vejo nisso uma evolução de consciência do coletivo. Mas, como você vai associar uma imagem animalesca como a de um Satanás, meio bode, meio gente, meio uma porção de coisas ali, em prol de uma coisa positiva, se aquilo ali é um símbolo do apego ao material, do desejo a reinar no mundo matéria. Então, quer dizer, essa evolução são de espíritos que ainda precisam, estão na transição de mensagens puras e mensagens impuras. Elas já estão na transição, ainda se apegam, mas ela faz esse trabalho, faz aquilo. Pô, mas por que tem um nome de Maria Mulambo? Por que tem um nome de Zé Pelintra, o malandro, isso ou aquilo? Porque é uma transição de conceitos e não de personalidades. Quer dizer, é uma evolução de consciência, sim, mas está numa transição dessa evolução, né? Das polaridades. Então, quando o meu irmão frequenta lá um centro, não sei se é Candomblé, Umbanda, Quimbanda, e tem muitas esses símbolos e esses conceitos mais puros, né? Mais filtrados, mas que para mim ainda está numa transição de um conceito mais limpo, mais puro, porque está associado ainda ao símbolo. Você ainda precisa do símbolo da malandragem, do ganho real certo ali na frente. Então, quer dizer, você está preso ainda no material. São grupos de espíritos desencarnados, né? Que atuam com os encarnados o ideal. O cara vai no sexo, vai procurar quem, né? Se tu quer o dinheiro, já tem aquela entidade, aquele grupo de espíritos, não é entidade, né? Aquele grupo de espíritos que querem. A situação que a gente daquilo né, da questão das varinhas, aquilo é um ritual, provavelmente por trás daquilo ali tem um grupo de espíritos, ou não, vamos tirar a atenção dos caras. Não vai pelo convencimento, entendeu? E o cara fica aqui o tempo todo chupando bala e interrompendo ali, quebrando ali a concentração. Dele que não consegue, né, dar atenção, e a nossa que querendo ou não querendo, fica aquela preocupação. E se o cara sufoca aqui dentro, né, e tal? Não, hoje parece que ele vai desencarnar, mano. Cara, assim mesmo, me gritar, caraca, maluco. Parece que ele vai desencarnar aqui. Ontem não foi assim. não, é o único Ontem foi tranquilo. O Júnior? Não, o senhor que vem aqui assim. Ontem a porrada foi devagar. Que a porrada é brava, cara. Ontem foi. Eu ironizo no final para ver se ele. Que isso, cara? Porque ele usa a bala como um remédio para não tossir. Só que a gente vê que. Só que o negócio
E ele chega aqui a um ponto que a gente vai deixa ele. Só que chega uma hora aí, o homem vai apagar aqui. Não, chega perto. Tem hora que ali o homem vai apagar aqui, vai cair tudo. Mas então, aí eu acho que a questão é assim, né, cara? A questão é essa, né? Que os caras estão do lado de lá interessados em alguma coisa que a gente tem aqui para oferecer. E a gente precisa de dinheiro para comprar aquilo ali. Então, meu irmão, vamos fazer um pacto aí. Vamos. Bem, chegamos então ao término do nosso encontro de hoje. Eu achei muito rápido, né, Sérgio? Para mim ainda estava começando. Não, mas o assunto começou ontem. Ontem foi muito legal também, né? Eu vou pedir até você para depois me mandar a página do Filosofia da Mediunidade, que eu estou sem aquele volume. Sim, senhor. Domingo, nem dizer quase a semana toda, né? Eu fiquei pensando em casa. Perdi minha língua. Eu tinha te falado, né? Eu tinha sentido uma boa vibração naquela leitura daquele livro. Eu perdi o procedimento dos meus estudos. Mas é assim mesmo, né? É verdade. A gente às vezes não está na casa espírita, mas não pode estar fora da concentração do positivo. Eu estou hoje ouvindo o vídeo, eu vejo lá o vídeo, mas eu ouço com fone de ouvido. Cara, te centra ali no estudo muito mais do que sem fone de ouvido. Muito. Fica ligado também no externo e no vídeo. Não, mas o fone é só. O fone tu tá ali, parece que tu tá dentro da reunião. Sabe? Agora, sem o fone de ouvido, tu não vibra a reunião. Não dá acesso de nervo. Eu já fiz tratamento, como eu Eu estou com uns irmãos aqui que, deboche, cara. Eu ouvi uma piada ontem muito interessante, deixa eu terminar essa parte aqui, cara, sobre fone de ouvido. Vamos então agradecer nesse momento que a gente passou aqui, reunido, né, nesse estudo muito esclarecedor, que a gente possa ter atitude, né, e colocar em prática, né. A gente sabe que isso aí está sendo trabalhado por nós aqui encarnados, né, mas há todo um direcionamento espiritual por essa coincidência, né, de temas que estão vindo assim constantes e logo um após o outro, como se nós tivéssemos organizado. Não é nada disso, né? A gente vai pegando os livros aí por acaso e vai batendo dentro dos temas. Reconhecendo isso aí, né, essa interferência espiritual, que a gente possa ser grato a esses que estão nos ajudando e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de, tanto na vivência quanto até nas oportunidades que tivermos em palavras e divulgando, porque somos matéria, somos energias, então que a gente possa ter essa compreensão. Assim, encerramos esse momento da reunião, vamos para o nosso café e que de alguma forma, né, a gente tenha cooperado, né, para a harmonização, que essa energia que aqui se faz presente, que chega aos nossos lares, vizinhos, que alcance o mundo todo, né? Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus.
estrada da vida conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus.